Boa tarde, começa agora aqui pela Univale FM nos 94,9 e também pela TV Univale no canal 11 da TV fechada de Itajaí, mais um programa Viva Voz. Eu sou o André e você fica aqui com o programa, acompanhando nosso programa até as 2 da tarde de hoje. O nosso programa, como você já sabe, vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 13h30 até as 14 horas e também com reprise à noite, às 20h30, 8h30, na TV Univale no canal 11. Para entrar em contato com o nosso programa é fácil, tem um e-mail que é vivavozunivale@hotmail.com, tem o Twitter também que é @vivavozunivale e também a gente tem a nossa página no Facebook, facebook.com/vivavozunivale. A gente agora também está com um canal no YouTube, onde a gente disponibiliza alguns dos nossos áudios. Então você pode acessar youtube.com/programa Viva Voz, youtube.com/programa Viva Voz. E no programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vida de blogueiro. Hoje, né, com o crescimento da internet, hoje surgiram vários sites, vários blogs, e isso acabou se tornando uma profissão. Muita gente agora se dedica à manutenção, a vários blogs de diferentes assuntos. E a gente hoje vai saber um pouquinho como funciona esse trabalho, como funciona a vida de blogueiro. Nossos convidados hoje são o Leonardo Souza. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde. E a Maria Carolina Passos. Boa tarde, Maria. Boa tarde. Bom, para começar, por que vocês escolheram começar a trabalhar com um blog? O blog, ele começou como um hobby, na verdade, pra gente. E aí ele começou a dar certo, começou a ter bastante acesso, bastante um retorno positivo, né? E a gente começou a levar, isso ajuda a levar a sério, né? Então a gente começou a se dedicar mais a ele. Não era o nosso objetivo inicial, vamos trabalhar com blog, vamos trabalhar com site. Começou como um hobby e hoje realmente já faz parte da nossa rotina. Quando vocês começaram, vocês imaginaram que isso um dia poderia virar uma fonte de renda, um trabalho mesmo? A gente espera, né? Acho que a maioria das pessoas quando começa um site tem um objetivo de ter uma fonte de renda com aquilo ali, né? Mas é sempre bom, sempre é uma surpresa quando tu vê que tá dando certo, né? Além do site, vocês têm algum outro emprego ou vivem só do site? Eu cuido só do site hoje, né? Mas a Maria Carolina... Eu escrevo, né? Eu escrevo mais assim, ficção científica é o meu tema, que eu gosto de trabalhar. Então eu escrevo para concursos literários, escrevo para um outro blog voltado para o público feminino também, o Classic Woman. E faço outros trabalhos assim, conforme... Freelancer, né? De freelancer, né? Que a gente chama. Escrevi uma paródia pro Galo Frito, né? E é isso, eu sou a escrita, realmente. Sobre qual que é o blog de vocês e sobre o que ele trata? O Zunca Beat, o tema dele é ciência, ficção científica e tecnologia. Principalmente, assim, notícias, né? Então, todo dia a gente procura... Todo dia vai ter matéria nova no site, a gente procura estar bem atualizado com as notícias e curiosidade, né? Vou te dar um exemplo. Ontem, por exemplo, teve uma matéria sobre a origem da Lua. Como é que ela surgiu, enfim. Então, a gente se divide assim, em notícias e curiosidade. E no que vocês trabalhavam antes de ter o site? Bom, eu trabalhava com comércio exterior. Na verdade, há um bom tempo já. Trabalhava em vendas. E o Leonardo... eu trabalhava nessa área também, né? Era também uma importadora aqui em Itajaí. Sempre trabalhei nessa logística, comércio exterior. E aí a gente saiu no início do ano, em meses diferentes, na verdade, para tirar meio que um ano sabático, assim. Vamos ver se é isso mesmo que a gente quer, o que a gente vai fazer da nossa vida. Sim. E aí 2 meses depois, eu comecei a fazer num hobby, né, como eu falei, o blog. Comecei a fazer, a escrever, deu certo e estamos continuando. Então vocês não deixaram o emprego anterior por causa do blog, que é que muita gente faz até. Não. Eu acho que não. Eu até conheço gente que leva em paralelo, né, o emprego e o blog até poder trocar. Então, por isso que não era o objetivo, né, foi uma consequência, na verdade.
E por que um site voltado à ficção, à tecnologia, que é um tema tão diferente da área que vocês trabalhavam antes? É uma paixão, na verdade, né? A ciência, a gente acompanhava muito site, assim, ou no próprio Facebook, muita página com novidades e coisa do espaço e novidade na ciência, que descobriram isso, aquilo. E a gente sentia que não tinha muito, assim, não tinha muito site brasileiro ou não tem acesso. Costuma ter, até tem, mas assim, matéria costuma ser longa, entendeu? Então uma das propostas até do Zunca Beats é matérias curtas, assim, é bem ilustrada, que seja agradável de tu ler. Tu vai ali e descobre, nossa, beleza, os cientistas descobriram isso, entendi o que é, tem uma imagem explicando, bonitinho, beleza. Então, pra gente é até fácil trabalhar com esse site, porque é um tema que a gente é apaixonado, a gente quer, olha que legal isso, meus amigos, olha aqui, vê isso, sabe? Como que funciona o processo de pesquisa para vocês colocarem as notícias, enfim, como que funciona esse trabalho? A gente tem algumas fontes, né? Tem salvo lá alguns sites. A maioria deles até são no idioma inglês, não são brasileiros. E diariamente, né? A gente tem uma rotina, vê o que teve de novidade. Aí tem todo um processo de tradução, de adaptação, e, né? Procurar imagens, assim. De tornar aquele texto acessível, né? Acessível, porque os textos, eles são bem técnicos. Maioria, Então, a gente tenta deixar ele acessível para qualquer pessoa, não só os aficionados por esse tema, eles queiram estar buscando as informações e comecem a olhar mais para o espaço, comecem a olhar para a vida na Terra também, com outros olhos. Né, bacana. Um foco que eu quero, está começando até, mas que eu gostaria de atingir com o site é criança, adolescente, que está na escola ainda, entendeu? Para complementar a aula que ele já tem de ciências, de geografia, vai poder chegar na sala e falar, professor, eu vi isso, essa novidade. Como funcionasse como um apoio para os estudos. Exatamente, que eles pudessem pesquisar depois trazer. Porque tu vê, como está no colégio ainda, talvez não tenha acesso a um site lá de outro país, em outro idioma. Então, a gente procura ter uma linguagem assim, acessível, ou evitar alguns temas, para deixar tá bem aberto para todo mundo, assim, desde da criança até o idoso. Bacana. Qual que é o público em geral de vocês? Qual que é a média de idade? Hoje a maioria é entre 18 e 30. Já é um povo mais adulto, assim. Homem, a maioria, né, mas ainda está se formando. Aí tem algumas crianças, tem alguns adultos. Mas o site é novo, né? O site, ele fez 5 meses essa semana. É uma criança ainda. É uma criança, Tu vê site aí que tem 10, 15 anos já. Então, questão de acesso, de pessoas, tá formando uma base. Já tem uma base de fãs, tem todo mundo que comenta. Legal. Tá bem legal, tá bem satisfatório. E tu falou que o site só tem 5 meses, né? Nesse tempo, qual que foi a maior dificuldade que vocês encontraram nesse processo de troca de emprego, uma coisa totalmente diferente que vocês faziam antes para o blog, agora para o site? Dificuldade no site em si, a dificuldade que tem, às vezes, a gente não é formado, não tem muito conhecimento em web design, informática, então de vez em quando dá algum problema ali, a gente tem que se virar para dar um jeito, né? Mas fora isso, a questão da gente sair do emprego é mais tu se adaptar. Foi planejado, né? Óbvio, tu tem que fazer um planejamento antes de sair para né, tentar uma aventura dessa. Mas a dificuldade é tu se adaptar a essa nova rotina, tu já não tem mais um salário, então tu tem que acabar mudando o teu padrão de vida um pouco, né? Teu estilo de vida, não pode sair gastando aqui, gastando lá. Tem que ter todo um planejamento, né? Quando vocês resolveram fazer essa mudança, começar a trabalhar com a internet, a família de vocês, ou amigos, enfim, pensaram, não, mas o que é isso? Internet não dá dinheiro, continua com o que vocês estão fazendo? Como que foi a aceitação? É um pensamento que existe, está mudando, assim, né? A gente cada vez mais, vivendo nesse mundo, assim, a gente consegue mostrar para eles, trazer exemplos de sites de outros casos, né, que deram tão certo e estão aí já há anos, né, porque eles não desanimaram mesmo, mas sempre existe, né, uma certa resistência, uma incompreensão do que vocês vão fazer, vocês trabalham todo dia mesmo, às vezes a gente tem amigos que acham que a gente está, né, de bobeira, casa, de folga, sendo que todo dia a gente acorda às 8 e trabalha como se fosse no escritório, só que é em casa, né, na verdade, então... porque ou a gente trabalha ou o site não vai ser atualizado, ou não vai ter dinheiro, então... mais do que nunca a gente tem que levar a sério, né? Mas teve apoio, assim, da família, óbvio, eles se preocupam, né? Porque
é uma geração anterior, então tem essa cultura de estar trabalhando numa empresa por anos. Então, de repente sai e... Né, hoje eu estou com 28 anos, ela está com 24. Então, a gente até achou que é uma idade... Agora é a idade certa da gente fazer isso, porque a gente não tem filho ainda, não tem... Então, é complicado daqui 10 anos chegar e... vamos sair do emprego e vamos abrir um site. A gente achou que era certo, mas todo mundo apoiou, assim. O pessoal, aos pouquinhos, questionam bastante, mas eles apoiaram. Né? Sim. Vocês falaram, até tu falou que vocês acordam sempre 8 da manhã, já começam... Como que é a rotina de fazer o site, assim, diário? Vocês têm um horário pré-estabelecido já? Como que funciona isso? Não, no meu caso, com o site, eu procuro trabalhar com alguns dias em avanço, assim, né? Já ter matéria programada, principalmente essas de curiosidades, assim, né? Notícias tem que ser todo dia, mas é basicamente isso, é acordar, fazer o que tem que fazer e ir para frente do computador, né? Ver o que tem de notícia, começar a traduzir, trazer para o site. A rotina dela já é um pouquinho diferente, né? Porque é mais... Tá escrevendo livro, né? E... Pode falar. Para concurso? Não, exatamente. A gente acaba ficando, às vezes, em cômodos separados para evitar que a gente, né, se disperse ou comece a conversar de alguma maneira. Então, ele entra, vai fazer as matérias para o site, eu vou para um outro canto, baixo a cabeça e começo a escrever. Realmente assim. E assim a gente fica até muito mais do que seria um horário que a gente sairia do escritório. Porque é uma coisa que a gente gosta, né? Então, não tem um horário fixo, mas a gente sempre procura ter pelo menos aquele compromisso diário de estar sempre fazendo aquilo mesmo, né? Fazendo porque realmente, como o Léo falou, se a gente não fizer, não vai vir de volta. Então, depende muito mais da gente agora do que em qualquer emprego. Por vocês trabalharem em casa, que o horário, enfim, vocês têm um horário estabelecido já, mas é vocês que cuidam. Vocês têm que se policiar, ser mais rígido na hora do trabalho ali para não acabar tendo... Porque é diferente de trabalhar numa empresa que tu tá ali 100% pro trabalho. Em casa tu tem outras distrações. Sim. Como que é isso para tu ficar focado ali no teu trabalho? Eu, por exemplo, eu tenho que deixar... Se eu vou ali, beleza, eu vou trabalhar no site agora, costumo fechar Facebook, fechar e-mail, bate-papo com amigos, porque te dispersa muito. Tu tá ali escrevendo, aí vai lá ver. Então... Tem que... É bem assim, é como se fosse na empresa, tem que cumprir o horário. Cumprir o horário entre aspas, assim, né? Como falou, a gente tem essa liberdade, né? Hoje eu comecei a trabalhar às 8, amanhã eu posso começar às 9, mas tu tem que se policiar porque é muito fácil tu perder... Ou algum amigo te liga, vamos pra praia hoje, entendeu? Mas, quero ir, mas eu tenho que fazer isso. Então tem que trabalhar tanto quanto antes, né? Às vezes até mais. Verdade. Qual é a média de acessos que o site de vocês tem hoje? Hoje, como ele é novo, tá bem estável, assim, ainda, né? Mas a gente tem 1.000 todo dia, garantido, assim, já. Mas... E aí tem picos, já chegou a... Tem dias que dá 5.000, 10.000. O nosso recorde foi 34.000 num dia. Então, de visualização para um site de 5 meses tá ótimo, assim, tá bem legal. Agora, no início do site, como que foi para divulgar ele? Como foi esse processo de divulgação dele? O Facebook é a principal ferramenta, assim, né? O Facebook... As redes sociais ajudam bastante? As redes sociais ajudam. A gente trabalha com tudo, né? Com o Twitter, com o Google+, mas o Facebook eu costumo dizer que é onde a gente pesca o pessoal, né? Onde tu vai lá postar uma imagem, uma notícia e vai trazer ele pro teu site. Então ajuda bastante. E como funciona o processo de seleção dos posts do site? Como ele funciona com notícias, bem dizer, todo dia tem um padrão, né, de ver o que teve de notícia, o que teve de novidade. E o site tem categorias, né, seja de ciência ou da tecnologia, sobre o universo. Então, no começo, tu acaba levando assim, posta o que tem... Mas chega uma hora que tu tem que começar a criar uma identidade pro teu site, né? O teu leitor vai saber que toda segunda-feira vai ter uma notícia sobre isso, na terça tem uma curiosidade sobre tal coisa. Cada dia vocês dedicam para não, ainda não. Um tipo de assunto? Eu já começo a pensar em ter uma programação desse tipo, né? Mas hoje ainda não. Hoje pode ter 3 matérias sobre ciência e nenhuma de tecnologia, pode ser que amanhã só tenha tecnologia, mas eu pretendo ter
seguir uma agenda, assim, em breve, porque fica mais fácil, entendeu? Fica do que tu não saber o que vai ter lá hoje. Né? Tem gente que gosta, mas tem muita gente que quer ter... eu sei que todo dia, tal horário, tem matéria nova. Então, mas a gente tá caminhando ainda. Hoje vocês trabalham só com as notícias no site ou vocês trabalham com outras ferramentas como podcast ou YouTube, enfim? Não, o YouTube ainda não. E podcast a gente quer fazer, tem até uma área dedicada para o site. E só não saiu ainda. A gente já pensou em tema, já pensou... No começo agora, quem sabe chamar alguns amigos, assim, né? Mais como um bate-papo, mas a gente quer levar... Quer ir no Observatório de Brusque, fazer um podcast lá, bacana. Entendeu? Divulgar. A gente procura também divulgar coisa da região, assim, né? Há pouco tempo atrás, ontem teve uma matéria sobre a UFSC, mês passado teve uma matéria da Univale sobre o curso de Engenharia Mecânica, que o pessoal fez um carro movido a energia elétrica. Então, assim, é um site para o Brasil inteiro, mas a gente é daqui, então a gente procura valorizar um pouco, o que é daqui. Mas o podcast está no plano. Bacana. Ela costuma falar, vamos fazer. Eu gosto muito. Bacana. A gente acompanha vários. É uma mídia, um meio muito bacana o podcast. É verdade. Tá muito em alta hoje em dia. Quase todo site tem podcast hoje. E atrai, o pessoal gosta de ouvir. A gente tem uns podcasts que a gente ouve também. Chega a ser até um compromisso. Toda sexta-feira tem um podcast novo, a gente fala ouvir. Em breve sai o nosso. Agora estamos no aguardo, então. Pois é, vai sair. Bom, tá certo. Hoje a gente está conversando aqui com o Leandro Souza e a Maria ou Marina? Maria Carolina. Minha memória hoje não está muito boa. A Maria Carolina Passos. Eles que têm o blog Zuncabits. Podem dar o acesso? Isso, é zuncabits.com. É ZUNKABITZ. Um pouquinho complicado, né? Mas botar lá no Google a gente acha. Zuncabits.com. Todo dia tem matéria nova, tema interessante, acho que vale a pena, quem estiver ouvindo, vai lá, confere, aposto que vai gostar. E curtir a fanpage no Facebook tem também. Fanpage no Facebook, também. Tem o Twitter, tem o Google+. Bacana. Tudo, Bom, a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí. Hoje o nosso assunto é vida de blogueiro, a gente já volta. Voltamos aqui com o programa Viva Voz pela Rádio Univale FM nos 94,9 e também pela TV Univale no canal 11 da TV fechada de Itajaí. Esqueci de falar no início do programa, você também pode acompanhar nosso programa pela internet, através do site www.univale.br. Para entrar em contato com o nosso programa é fácil. Tem um e-mail que é o vivavozunivale@hotmail.com, Twitter, que é o @VivaVozUnivale, e o Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Depois de falar tantas redes sociais e e-mail, vamos continuar agora com o nosso assunto aqui, que é vida de blogueiro, hoje recebendo o Leonardo Souza e a Maria Carolina, minha memória hoje está falha. Maria Carolina Passos, que são os criadores, os administradores do blog Zuncabits. Gente, além do site de vocês aqui da região, vocês conhecem mais algum outro site também que seja só blog, que a pessoa se dedique só ao blog? Da região? Na região aqui em Santa Catarina, tem mais? Olha, com certeza tem. Agora que eu conheço, acho que só o pessoal do Galo Frito, né? Que a gente conhece aqui de Balneário. Que óbvio, estão em outro nível, né? Os caras estão bem mais avançados, né? E o negócio deles é o YouTube, né? Principalmente o YouTube. Exatamente. Mas, não conheço não. Gente, como que funciona, como que vocês conseguem arrecadar o dinheiro através do blog? Como que funciona essa parte de... principalmente com propaganda, né? Tem o AdSense do Google, né? Que vai ter ali o banner. Então, tu escolhe onde tu quer colocar no teu site o tamanho do banner, onde ele vai ficar, o que ele vai mostrar. Para um site no início, essa é a principal forma. Né? Depois, óbvio que depois com o nível de acesso, com a idade dele, vai vindo empresa querendo divulgar no teu site. A gente fala de tecnologia, pode ser que a Motorola quer divulgar o novo celular dela, então vai pagar para ser um post ali patrocinado. Hoje, basicamente, é propaganda, né? Também a gente procura também
eu não gosto de entrar num site cheio de propaganda, então a gente procura deixar a gente não quer fazer, não vamos botar ali no site uma coisa que a gente não gosta, né? Então tá ali discreto, tem algumas propagandas e basicamente é isso, né? Hoje é até uma forma meio passiva, né? Você tem que esperar, o cara vai entrar ali e vai clicar na tua propaganda. E à medida que vai crescendo, por exemplo, eu já fiz contato com uma empresa que vende telescópio. Então eu posso fazer uma matéria sobre qual telescópio tu deveria comprar, entendeu? E aí no fim, um link pro site deles. Mas principalmente é propaganda. Tem site que faz camiseta, cara, tu tá muito livre, né? Tu pode vender algum material ali no teu site, uma videoaula, uma assinatura do podcast. É bem amplo, assim, a gama de negócios. Dá para viver com a renda do blog, renda mensal? Hoje, no nosso caso, não, né? A gente tá começando, né? Mas quem tá aí um bom tempo na estrada, ou quem já tem um site com bastante acesso, ou dependendo do que ele vende, dá tranquilamente, né? A gente, hoje tu vê vários exemplos, de novo, né? Tem que ter dedicação, tem que... Eu acho que um pré-requisito é a paixão pelo que tu tá escrevendo ali, porque senão tu não consegue ir todo dia trabalhar com aquilo, né? Mas o pessoal consegue sim. Hoje dá pra viver só de site, só de internet. Né? Hoje as pessoas elas já veem a profissão de blogueiro como a atividade de blogueiro como uma profissão e não como mais um passatempo, uma brincadeira. Cada vez mais, né? Sim, a gente sente isso principalmente pelo pessoal que comenta, a interatividade é bem grande. Então, eles veem que existe uma dedicação no trabalho que está sendo publicado e eles querem corresponder, né? Então, eles voltam com os comentários deles. Então, a gente começa a perceber que eles levam a sério essa profissão. Como uma profissão mesmo. Né? Tá cada vez mais comum. Realmente, a gente não conhece exemplos aqui da região, mas tá bem comum o pessoal... ter um site, na verdade a gente tem outros 2 amigos com sites aqui também, só que eles ainda trabalham, né? Não, a situação um pouquinho diferente, mas um tem um site de moda, o outro tem um site de ideias também, de tecnologia, e hoje é fácil também, fácil maneira de dizer, né? Mas tá acessível, entendeu? Para te comprar um domínio, para te baixar um template ali do site, tu mexer, todo mundo consegue, o Google tá aí para te ajudar, tem aula no YouTube. Então, quem quer criar um site hoje, consegue, tranquilamente. Tu levar ele pra frente, tu começar a ganhar dinheiro com ele, aí tu... né, são passos, né? Mas qualquer um pode criar. Você falou ainda pouco sobre os comentários no blog. Enfim, como funciona a interatividade com o leitor no site de vocês? O pessoal costuma comentar bastante, assim. Né? Tem alguns que já são até fãs, assim, vamos dizer, né? Que estão sempre lá comentando e legal, corrige se tem alguma coisa errada, ou discorda, principalmente quando ela costuma escrever posts que dão bastante comentário, esses de, por exemplo, top 5 filmes de comédia de ficção científica. Então, esses costumam gerar bastante comentários, assim, o pessoal... São os que tem mais esse tipo de post, é o que tem mais acesso também ou não? Qual que é o... Não? Qual que é o tema que vocês têm que gera mais acesso, que o pessoal gosta mais? Olha, costuma ser tecnologia, assim, sabe, novidades, sabe, um smartphone novo, ou... Costuma ser tecnologia, né, que o pessoal... Eu acho que a gente está acostumado a procurar mais sobre novidades tecnológicas do que tu botar no Google o que um cientista descobriu hoje, né? Então acaba atraindo mais audiência. Mas esse que a gente faz de ficção científica dá bastante e dá audiência longa, assim, sabe? Um post dela de 1 mês atrás até hoje ainda tem acesso, né? Que tu vai ali pesquisar algum filme para assistir ou alguma série de TV. A gente pega a série de ciência, assim, também, de ficção científica e trabalha ali. Então dá um retorno legal. Nesse tipo de post o pessoal comenta, discorda, elogia. Tem muita gente que vê a matéria dela e fala, pô, legal, vou assistir esse filme essa semana e depois eu venho aqui dizer o que eu falei. E a gente encoraja, porque, óbvio, a gente quer que esse pessoal continue voltando, veja as outras matérias e se torne fã de verdade, né? Então, a gente tem um público legal. É pequeno ainda, mas tem legal. O que acontece muito, principalmente em portais de notícias e em YouTube, é a gente ver nos comentários muita gente
que tá lá só pra tumultuar, só pra xingar, enfim. Isso acontece também no site de vocês ou o pessoal é mais civilizado? O pessoal é mais civilizado. Eles são bem civilizados, eles não tem nenhum hater ainda, nenhum odiador ainda. Talvez pelos temas, assim, sabe? Tem coisas que, por exemplo, se eu for fazer alguma matéria sobre religião, por exemplo, já atrai um público que costuma discutir, porque já vem um que fala que é ateu, já vem um que fala isso. Ou dependendo da... acho que depende da matéria, mas não, a gente não teve esse problema ainda, mas é bem comum. A área de comentários é uma zona perigosa da internet. Mas a gente não teve problema. Mas o nosso é bem bacana, tem comentários grandes, assim, longos das pessoas. Vi esse filme, gostei muito mesmo. Esses outros aqui que vocês indicaram, vou ver também, vou assistir. Depois volta, realmente... O pessoal, ele realmente lê a matéria. Ele lê a matéria, vai lá e comenta, então... Engajado, isso. Engajado. Bacana. Gente, nosso tempo está acabando já. Queria agradecer a presença de vocês. Obrigada. Fiquem à vontade para divulgar mais uma vez o blog. A gente que agradece, né, a oportunidade interessante. O site é o zoomkabits.com. Acessa lá. Todo dia tem matéria nova, interessante. E é isso aí. Encontra também no Facebook, né? Encontra no Facebook, Zoomkabits, no Twitter, no Google. Pode procurar que a gente tá. Só não estamos no YouTube por enquanto, mas em breve vai ter o podcast. Tá certo. Hoje a gente conversou com o Leonardo Souza. Muito obrigado mais uma vez, Leonardo. Eu que agradeço. Obrigado. E com a Maria Carolina Passos. Obrigado, Maria. Obrigada, gente. A gente agradece também a sua audiência nesses 30 minutos. O Viva a Voz de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau. Viva a Voz. Realização: curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer. E Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, Propec da Univale. Produção e técnica: André Schlinven e Letícia Dias. Coordenação: Carlos Prachedes. Supervisão: Alberto Russi.